Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade aqui no Planeta Estúdios. Nosso programa todas as terças-feiras a partir do meio-dia. Hoje estamos um pouquinho atrasados por causa da greve. Hoje o Eudes não conseguiu vir e aí ele ligou para o Paulo. O Paulo veio cobrir aqui hoje. E aí o Paulo pegou a linha amarela, tá lenta também, a única que tá funcionando ali, uma lerdeza, aí a gente atrasou um pouquinho para começar. Paulo, bom dia. Olhem quem é o tal do Paulo, que eu e o Eudes falamos aqui. E aí, Paulo? Fala para eles aí, oi. Bom dia, gente. Bom dia. Esse é o cara que acaba com nossos programas aqui. Ele chega e fala, acabou a gravação, já deu o período aí de vocês do estúdio. É ele o cara. Bom, como eu falei para vocês na semana passada, tá aqui comigo meu grande amigo João Signorelli, ator de muitos anos, de várias novelas, vocês vão reconhecê-lo. E eu trouxe o João para bater um papo sobre os personagens que ele vem interpretando no teatro. O Gandhi, Fernando Pessoa e atualmente o Chico Xavier. E aí eu trouxe o João para bater um papo aqui. Então hoje, pessoal, não façam perguntas para mim, para dar espaço para o João contar um pouco do trabalho dele. E aí nós vamos deixar aberto, já a partir de agora, vocês podem fazer perguntas para ele, aproveitando a presença dele aqui, sobre o trabalho dele, as coisas que vocês quiserem, tá? Viu, Paulo? Então o pessoal vai abrir pergunta hoje, não para mim, mas para o João, para aproveitar a presença dele aqui. João, tudo bom, cara? Que bom que você está aqui, viu? Ô, Wagner, que alegria também estar aqui com você. Boa tarde, uma alegria falando com as pessoas que estão nos assistindo. E é sempre muito bom estar perto de você. Nossa. Bom, tivemos num evento aí, semana passada também juntos, maravilhoso, né, João? Nossa, foi umas atrações lindas, né? Olha, parabéns, foi um evento lindo, lindo, me alimentou muito. João, vamos falar um pouquinho sobre os personagens que você vem interpretando, porque está tudo dentro da arte, da espiritualidade, e por isso eu trouxe você hoje para conversar com a gente, para diversificar também um pouquinho a temática aqui do programa. Uhum. Vamos começar pelo Gandhi. Você fez durante muito tempo no teatro e hoje você faz em lugares que o convidam. O Gandhi, né, as ideias do Gandhi, você fez um Gandhi perfeito, você se veste igualzinho, tá careca também, tô careca. E aí fica um Gandhi perfeito. O que motivou você a interpretar o Gandhi? Olha, Wagner, o Miguel Filhage, que é o autor da peça e o diretor, ele recebeu um pedido para fazer uma peça para abrir um fórum sobre recursos humanos para o mundo corporativo, cujo tema era liderança servidora. E ele pensou em mim, um ator que ele já queria trabalhar, pensou no Gandhi como um grande líder do século XX e preparou o espetáculo. Então abrimos esse fórum em 2003, no Centro de Convenção Rebouças, ali atrás do Hospital das Clínicas. Fizemos esse espetáculo para o mundo corporativo, ali mesmo uma fábrica de telefone celular nos contratou. Aí o Miguel virou para mim e falou assim, João, acabou. Eu falei, Miguel, um trabalho tão lindo como esse, 3 apresentações. Ele falou, se você quiser tocar a produção, eu não tenho tempo, você toca. Aí meu terapeuta na época falou assim, João, tá abrindo uma bifurcação muito interessante na tua vida. Porque eu colocava nas minhas sessões de análise uma angústia que eu tinha, Wagner, de eu querer estar unindo a arte com a espiritualidade, que eu achava que era possível e hoje eu vejo que é possível. Então, não era ator de novela, cinema, teatro, mas eu tinha um buraco dentro de mim. Sim. Tinha dinheiro, tinha reconhecimento do público, mas não estava satisfeito como cidadão e como artista. Quando eu li o texto do Gandhi, eu falei, é isso. Meu terapeuta falou, João, eu tenho um irmão que tem um bar na Vila Madalena chamado Mojave, tem música ao vivo de segunda a sábado. Domingo está fechado, vou falar com meu irmão para você fazer o Gandhi lá. Começamos a fazer o Gandhi lá. Era engraçado, foi em 2003, ele cobrava R$30, servia um jantar, refrigerante, eu ficava com 15, ele com 15. Olha, mas que promoção boa, hein, Paulo? 30, incluindo a janta, cara. Tá bom. Então, aí fizemos lá durante o segundo semestre todo de 2003. E em 2004, estreou uma peça em São Paulo chamada Quinta dos Infernos. Já tinha Terça Insana, eu li no jornal que ia ter Quinta dos Infernos e falei, vou inventar quartas com Gandhi. E aí fui num restaurante vegetariano no Sátiva, que era do Lima Duarte, do Giba, propus a situação para eles, eles toparam. Então ficamos lá quase 4 anos, toda quarta-feira. A pessoa comia, tinha um jantar vegetariano, a peça, depois um jantar vegetariano, mesmo esquema, R$30 para cada um. Aí lá, eu comecei a divulgar, as empresas começaram a me descobrir, aí eu abri um leque enorme, e até hoje eu faço para empresas, universidades, colégios de ensino médio, espaços como o IPPB. Você já fez lá, acho que umas 3 vezes lá para nós, fiz 3 vezes né? o Gandhi lá, fiz 3 vezes. Então,
Começou para o mundo corporativo, mas abriu, né? Tem uma versão em inglês, já fui para a Índia 2 vezes. Ô, João, de pau, né? Me apresentar na Índia. Esse buraco que você estava sentindo preencheu quando você começou a fazer isso? Você sentiu significado? Preencheu. Claro, é uma condição humana ter esse buraco, né, Wagner? A gente tem mesmo. Sim, todo mundo tem. Mas, de uma certa maneira, preencheu, porque eu comecei a ver que eu estava sendo útil como artista e como cidadão. Então, foi um processo, até hoje é um processo, né? O Gandhi já tem 21 anos, eu estudo muito, eu medito, eu pratico Tai Chi Chuan, pratico yoga, 2 horas por dia eu tenho uma prática comigo mesmo. Então, esse processo todo me possibilitou encontrar o que eu sempre quis, servir através da arte e da espiritualidade. E lá na Índia, como é que foi a repercussão? Olha, foi maravilhoso. Eu abri um festival internacional de um ashrama chamado Parmarth Niketan. Estava vice-primeiro-ministro da Índia, altas autoridades, e foi a abertura do congresso. Eu no camarim falei, meu, João, você é muito cara de pau mesmo, né? Vim pra terra do cara, brasileiro, falar do Gandhi. Eu falei, bom, tudo bem. Entrei com as pernas tremendo, mas quando a gente dá a primeira frase, passa. Acaba a peça, vem um senhor para mim e fala assim, muito obrigado. Ele falou, por quê? Ele falou, porque através da sua arte você devolveu o Gandhi para a terra dele. Ah, olha que legal. Olha que lindo isso aí, hein? Isso de um senhor indiano. E aí aconteceu uma coisa muito legal também. Uma menina do grupo que eu tava namorando o dono de um café, o Café Royal. E o cara que ia tocar no sábado não pôde. Ela falou de mim, ele me contratou para fazer o... E aí no dia seguinte, aqui no Brasil é muito comum, quando você está fazendo novela ou está fazendo uma peça de sucesso, as pessoas na rua pararem de chamarem pelo nome do personagem, né? Sim. Então no dia seguinte eu estava tomando um suco no quiosque, para um cara de moto e fala assim, Gandhiji, Gandhiji. Eu falei, meu, até na Índia eu tô sendo reconhecido. Que legal. Que legal. Ô, João, e aí depois você passou a fazer o Fernando Pessoa, o grande poeta português, que você é admirador, sou admirador, o Fernando Pessoa, pelo amor de Deus, a genialidade dele no poema, na prosa, sabe? Eu pesquisei muito a vida dele, os trabalhos dele, e é uma inspiração. É uma honra ler um poema tão genial desse grande poeta, né? E como é que foi o lance para você fazer o Fernando Pessoa? Olha, o Miguel me ligou um dia e falou assim, João, um amigo teu pediu um texto sobre Fernando Pessoa, um monólogo. Só que ele foi contratado para fazer novela na Globo. Ele vai ter que parar 9 meses, vai ficar no Rio 9 meses. E ele falou, Miguel, você faz o que você quiser com o texto. Você quer ler aqui em casa? Eu fui e li, adorei. Tinha encontrado o Carlos Messene, dirigiu a peça, foi lá no evento com a gente, num teste para um filme. Ele falou, João, você não pode ficar só com Gandhi, cara, você tem que ter um cardápio de peças, porque senão você não vai, uma hora... Falei, que tal o Fernando Pessoa? Ele falou, maravilhoso. Aí começamos a ensaiar o Fernando Pessoa. Aí, Wagner, nós atores, a gente tem uma coisa muito louca. Quando eu comecei a ensaiar, eu falei, pô, será que o Gandhi vai ficar com ciúme de eu estar fazendo o Fernando Pessoa? Mas enfim... 10 dias de ensaio. Eu estou em casa, entra um SMS. Por favor, entrar em contato urgente com a professora Lourdes, da Escola Sebastião e Silva, Oeiras, Portugal, no seguinte WhatsApp. Liguei, ela falou, olha, hoje, 2019, 150 anos do nascimento do Gandhi, a gente está fazendo uma série de efemérides aqui para os alunos do ensino médio de Oeiras, que é do lado de Lisboa, e nós convidamos o neto do Gandhi. Mas ele está muito velhinho, ele mora em Chicago, e até morreu agora recentemente, o Arun Gandhi, que eu inclusive conheci pessoalmente aqui em São Paulo, tenho uma experiência maravilhosa com ele, depois eu te conto. E ele não vai poder vir. Eu estava desesperada, estava na minha responsabilidade resolver essa coisa do Gandhi. De madrugada, cliquei, Gandhi e a educação, aparece você. Você pode vir fazer 18 apresentações em Oeiras, no mês de outubro, no dia do aniversário do Gandhi? Falei, posso. Fechamos o contrato. Fui, cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu falei, Gandhi, obrigado, viu? Não só não ficou com ciúme, mas como me mandou para a terra do cara. Isso. Aí eu conversei com o diretor do Domingo Santos, eu falei, olha, estou fazendo uma peça com o Fernando Pessoa, do sábado nós estamos de folga, eu vou te levar em Lisboa. Aí me levou, onde ele nasceu, a livraria inglesa onde ele frequentava, o café, um outro café, fomos na Brasileira, mas tem um outro lá embaixo, perto do Rio Tejo, que chama Martinho das Arcadas. Eu passei lá quando eu estive em Lisboa, o pessoal me levou lá para ver. Então o Martinho das Arcadas era onde ele ficava mesmo, né? Tem até o chapéu dele lá numa mesa. Aí quando nós fomos na última casa que ele morava, no Campo de Ourique, onde é o museu, estava em reforma. Então nesse não pudemos entrar, mas entramos no hospital, vimos onde ele morreu. E é muito engraçado, porque tinha um pedreiro na rua, né? Furando a rua, a gente perguntou, você sabe onde é que fica o Hospital São Luís francês? Ele falou, ah, sei, onde o Fernando Pessoa morreu, até ali. Então, aconteceu isso.
ensaiamos com um espetáculo muito bonito, música do depois eu esqueci o nome desse grande compositor. E aí ia estrear em março de 2020. Só que veio a pandemia. Conseguimos fazer 2 online para o João Caetano, e aí ficou quietinho. E aí o Chico, um ano antes, eu já estava começando a conversar com o Eurípides. Então entrou o Chico e o Fernando Pessoa ficou meio que... Sim. Né? Mas você deixou ele meio stand-by, você fez pouco. Fiz 4. Mas eu até hoje, Wagner, eu faço o seguinte, como são 2 monólogos e uma peça com outro ator, todo dia eu passo uma peça. Hoje eu passei o Gandhi já antes de vir para cá. Amanhã é dia de passar o Chico e depois da manhã o Fernando Pessoa. Então todo dia eu estou trabalhando esses textos comigo. Eu vou combinar com você para fazer lá para nossa turma do IPPB o Fernando Pessoa no domingo. Eu não assisti você fazendo ainda e eu estou muito curioso, eu quero assistir. É muito bonito. Ele está no hospital para morrer, não, são as 3 últimas noites. Então ele está fazendo uma reflexão sobre a vida e a morte. Que legal. É lindo o espetáculo. Messene caprichou, né? Joia. E finalmente, você está em cartaz atualmente com uma peça interpretando Chico Xavier. O Messene interpreta o Dr. Bezerra de Menezes, né? Exatamente. E aí, conta um pouco sobre como é que essa peça também surgiu, o que você está sentindo disso, aonde que ela está passando aqui em São Paulo, qual teatro, quais dias. Conta desse trabalho atual. Bom, começou numa turnê em Londres, que eu também já fiz 2 turnês com Gandhi para a Europa, né? Fiz a Áustria, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Portugal, fiz em Moçambique também o Gandhi, uma experiência linda. E estava jantando na casa de um amigo meu, onde eu fico hospedado, o Maurício Freitas, que mora em Londres, e falou assim: João, o Nelson Xavier já morreu. O Brasil está precisando de um outro Chico nas artes. Pegou uma boina dele, eu fiz assim, tirou a foto, igual. Parecido. Aí, Wagner, você sabe, a dança do universo, quando as coisas têm que acontecer. Eu chego no Brasil, minha empresária fala: olha, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, nos contratou para fazer festa de final de ano com o Gandhi. Fui para lá, falei para a reitora: eu vou ter um dia de folga. Ela falou: vai, amanhã de manhã você está de folga. Gostaria muito de conhecer a casa do Chico Xavier. Ela falou: eu te levo lá. Peguei um DVD do Gandhi, levei para o Eurípides, que é o filho dele, que é o detentor da marca. Falei: Eurípides, eu estou querendo fazer uma peça sobre seu pai. Ele falou: escreve o texto e me procura. Aí dei um DVD do Gandhi para ele, voltei para São Paulo, falei com o Miguel escreveu o texto, falei: Messene, aí chamei o Messene, ia ser um monólogo também, né? Mas aí quando a gente leu o texto pela primeira vez, o Messene falou: não, tem que ter outro ator, tem que ter o Bezerra, não dá para o João fazer os 2. Então. Eu faço, se eu quero fazer, eu faço. Aí ele falou: João, eu falei: Messene, eu vou mandar amanhã por e-mail o texto para ele. Ele falou: não, que mandar o quê? Vai lá, cara, se você tiver dura, eu te pago uma passagem de avião, leia pessoalmente. Foi a melhor coisa que a gente fez. Fui lá, aí o que o Eurípides fez? Ele reuniu a cozinheira dele, o motorista, um casal de amigos dele do Rio de Janeiro e a atual presidenta do Centro Espírita que o Chico fundou. E ele. Li a peça. Todo mundo adorou. Aí acertamos a porcentagem, o contrato, direitos autorais, assinamos o contrato. E quando eu fui para lá, falei: puxa vida, será que eu vou ter a coragem de pedir alguma coisa do Chico emprestada para o Eurípides para eu usar na peça? Eu falei: mas eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha. Assinamos o contrato. Aí ele vira para mim e fala assim: agora, João, está tudo assinado, tudo certinho, vai ali no quarto do Chico e pode pegar o que você quiser dele. Peruca, boina, óculos, camisa, paletó, calça, não, que acho que não vai servir, meia, lenço. Falei: mas por que, Eurípides? Ele falou: porque você vai fazer o Chico, então você tem que ser verdadeiro. Aí eu brinquei com o Cláudio, que é esse amigo dele do Rio de Janeiro. Falei: pô, Cláudio, vai ver que o Chico tá buzinando no ouvido dele, quem sou eu? Ele falou: você tem dúvida disso? A peça só vai acontecer porque tem autorização nessa força superior. Sim, espiritualmente, claro. Então tá dada a ordem. Então. E aí essa boina aí era dele? Essa boina é do próprio Chico. Ó, trouxe para vocês verem. Olha. Ó, boina do Chico. Esse óculos também é do Chico, que eu uso em cena. Eu não trouxe a peruca, porque a peruca eu preciso de um espelho para vestir. Mas, ó, esse é o óculos do Chico e a peruca dele. Você acha que parece? Parece. Ela faz assim. E a peça é uma conversa do Chico Xavier com o Dr. Bezerra de Menezes, interpretado pelo Messene, né? É o dia que o Chico desencarna, que ele dizia que ele queria desencarnar no dia que o Brasil tivesse em festa. Foi o dia da Copa, o Brasil foi penta. Quando ele ganhou a Copa do Mundo lá no Japão, que ele falou que não queria dar, que ninguém desse muita importância para ele. Então a peça começa, inclusive tem uma passagem muito bacana. Eu procurei a Globo para ver se a gente conseguia uma gravação com o Galvão Bueno. Eu sou amigo do Kleber Machado. O Kleber falou: olha, João, quem fez a narração é o Galvão. Tenta
me deu o telefone da menina da Globo que resolve isso, eu liguei, falou, olha, o Galvão vai pedir uma nota preta para vocês, ele vai cobrar caro. O Kleber já me falou que faz, então faz com o Kleber. Liguei pro cara, o cara falou, o que você quer? Eu falei, é isso. Ele falou, beleza. Gravou na hora, me mandou, eu falei, quanto é que você vai me cobrar? Ele falou, nada, é pela causa. Então a peça começa com o Kleber narrando o Brasil ganhando a Copa do Mundo. Ah, que legal. É muito legal. Que legal. Puxa, eu preciso assistir a peça que eu ainda não assisti. O João já me convidou, Paulo, várias vezes, mas como é de quinta-feira normalmente, eu tô lá na rádio, né? No mesmo horário, então, ao vivo. Então a peça começa assim, e aí o Chico acorda no outro plano, e aí tá o Bezerra recebendo ele. Então é um diálogo entre os dois. O que a gente optou, Wagner? A gente viu que essas peças espíritas têm uma certa rigidez, tem uma coisa formal, túnicas brancas, Sim. um ritmo assim. E a gente não estava atraindo jovens. Eu percebi, eu faço muito grande centro espírita, vi poucos jovens. Eu falei, Messene, vamos tentar fazer uma linguagem mais fluida. Dois amigos conversando. Então, eles falam gíria, contam piada. Sim. E a gente focou na vida do Chico. O que ele gostava de fazer. Claro que tem toda a parte da espiritualidade, psicografia, os textos, mas a gente batalhou mesmo para serem duas pessoas como nós dois estamos conversando aqui. Como é mesmo. São só pessoas do lado de lá. E cara. A espiritualidade evolui também, como nós aqui. Que legal. E escuta, e a peça está indo quais os dias e aonde aqui em São Paulo? A peça está no Teatro Ruth Escobar, que fica na Rua dos Ingleses, 209, no Bexiga. É toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Nós temos agora, nas próximas, dia 30 de novembro, dia 7 de dezembro, 14 de dezembro. A gente vai dar uma parada, tirar férias, aí volta no meio de janeiro, 25 de janeiro. Em comemoração do dia do aniversário da cidade. Que legal. Ô, João, outra coisa, você vai em escola, vai em vários lugares apresentar tanto o Gandhi quanto o Fernando Pessoa, né? A peça do Chico está fazendo no teatro. Se alguém que está assistindo a gente quisesse, por exemplo, ter o Gandhi lá, ou o Fernando Pessoa, por exemplo, numa escola, uma empresa, tem um contato que o pessoal pode entrar em contato direto com você? Pode entrar direto comigo. Você pode passar aí para todo mundo? Eu vou passar o telefone e o Instagram, pode ser? Paulo, você pode deixar aí na descrição os contatos do João? Pode ser? Que é 11 9 98. Posso falar? Pode, claro. 11 9 98 16 0504. E tem o meu Instagram que queria convidar o pessoal a me seguir também, que é @João Signorelli, com 2 L's. Com 2 L's. Oficial. Signorelli, com 2 L's e oficial. Oficial, então, tudo junto? Tudo junto. Então vocês podem me seguir no Instagram, que tem toda a nossa agenda. Isso. E me ligar também, se quiserem me contratar para fazer. Tá, coloca aí, faz favor, Paulo, pro pessoal. Porque de repente tem alguém que está assistindo a gente aqui e poxa, fala, vamos trazer o João aqui pro nosso público. E a peça do Gandhi fala muito sobre a liderança servidora. Isso é legal. O Fernando tem a questão mais da cultural. Se bem também, né, que Wagner era um baita médium, né? O Fernando era. Ô, Paulo, tem perguntas aí do pessoal? Dá uma olhadinha pra gente. Para aproveitar a presença do João aqui. Uma amiga minha me falou uma coisa muito interessante outro dia. Ela falou, João, presta atenção. Você trouxe o Gandhi do Oriente. Aí você vem com o Chico do Ocidente, os dois falando a mesma coisa. E aí você põe no meio o Fernando Pessoa na Europa para unir. E 3 pessoas admiráveis, né? Que todo mundo gosta. Eu sou fã dos 3. Então você está, na verdade, numa egrégora espiritual, juntando e fluindo nos personagens. Isso é um tipo de espiritualidade na arte. Na arte. Eu sou muito grato ao Miguel Filhage, porque ele que possibilitou tudo isso, viu? Ele que abriu. E o Alexandre Garré também, que contratou a gente. O primeiro Gandhi foi o Alexandre Garré que produziu. Legal. E aí, Paulo, alguém perguntou algo? Vamos lá, passa a pergunta pra gente aqui. Perfeito. A primeira pergunta aqui é da Miriam Araújo. Ela diz, João, o quanto você sentiu a mudança na sua espiritualidade particular ao interpretar esses mestres? Essa é uma pergunta que eu fiz pro João, estava batendo papo ali embaixo esperando você chegar. Eu falei, eu vou te perguntar isso. Que legal que ela perguntou. Vamos lá, João. Então, Miriam, olha, eu já desde 12 anos de idade, eu nasci numa cidade chamada Cambuquira, no sul de Minas. E até hoje o Belchior, que é um pai de santo, que cuida de mim. Então, desde os 12 anos de idade, eu tenho essa busca espiritual. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E lá em Cambuquira é uma região de muitas águas minerais. Então, a gente já tem uma coisa telúrica no nosso DNA. E aí, pratico Tai Chi Chuan, já tomei Daime, já andei pelo Osho, já fui batizado na Igreja Católica, já namorei uma menina presbiteriana, já andei praticamente em todas as religiões. Mas quando o Gandhi entrou na minha vida,
eu percebi, eu falei, Miguel, a gente está diante de um tipo de teatro que a gente nunca fez até hoje. Se a gente não se comportar de acordo com o que esse cara está dizendo, a gente não vai ter credibilidade nenhuma com o público e a gente também não vai conseguir se trabalhar. O grande barato da arte é você se trabalhar também, sim, né? Sim, também, né? Então, ele falou, o que você propõe? Eu falei, eu proponho que a gente pare de mentir e cumpra o que promete, que é mais difícil até do que parar de mentir. Então, Miriam, ao longo de todo, claro que às vezes escorrego, sou ser humano, às vezes eu minto um pouquinho, às vezes eu não cumpro o que eu prometo. Mas isso me deu uma segurança e mudou completamente a minha relação com as pessoas que trabalham comigo. Tanto que a gente faz o Gandhi há 21 anos, Wagner, já passaram umas 15 pessoas para trabalhar comigo, não fica ninguém. Chega uma hora que as pessoas não... Esse compromisso parece que é muito forte e as pessoas não aguentam. Então, Miriam, esse tipo de comportamento me deu, inclusive, uma segurança para um dia dizer não para a TV Globo. E um ator na época, não tinha Record, não tinha Netflix, não tinha Globoplay, a Band também não estava produzindo, então um ator dizer não para a TV Globo há uns 10 anos atrás era complicado. Mas, Wagner, me chamaram para fazer uma série sobre o Chico Mendes. Queriam que eu matasse o Chico Mendes, que eu fosse o assassino do Chico Mendes. Eu falei, gente, eu não posso fazer o Gandhi e à noite na TV Globo matar o Chico Mendes. Os caras não fazem, esse sujeito é o picareta, né? Fala aí, mete uma bala na cabeça do Chico Mendes. Falei, olha, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado, mas eu estou em outro momento da minha vida, estou fazendo o Gandhi, estou querendo... Aí, rapaz, o diretor, que virou um grande amigo meu, Marco Chetman, disse que ligou para a Glória Pérez. Falou, não, o João tem razão, ele não pode fazer isso do assassino. Sim, me deu um incoerente. E me deu um papel do amigo. Ele falou, olha, você vai gravar menos, vão ser só 2 dias, vou te manter o mesmo cachê, mas fiz um amigo do Chico Mendes. Então, Miriam, parar de mentir e cumprir o que você promete me levou até a poder dizer não para a TV Globo. Eu falava assim, gente, o Gandhi venceu o maior império político-militar da época, que era a Inglaterra. Eu estou vencendo o maior império da telecomunicação e dramaturgia do Brasil. Sendo gentil, sendo honesto e se colocando verdadeiramente, né? Que legal. Mais alguma aí, Paulo? Vamos lá. A próxima pergunta é do Piercarlo Lombardo. O Piercarlo Lombardo, ele assiste todos os programas, adora rock. Ele gosta de hard, rock progressivo, é fã do Iron Maiden, do Rush, do Yes, do Pink Floyd, viu, João? Ah, que bom. Do Creedence também? Será que qual é a pergunta dele? Ótimo gosto musical dele. Muito bom, viu, Pierre? Aí, Piercarlo, um abraço, viu? Vamos lá, ele diz, caro João Signorelli, a escolha de interpretar o Fernando Pessoa também se deu pelo fato de Pessoa ser estudioso do ocultismo e logo conectado à espiritualidade? E outra coisa, só para acrescentar, João, eu tenho algumas palestras em cima dos poemas do Fernando Pessoa. Tem 2 dos poemas que ele narra as saídas do corpo. Eu vou até, num dos próximos programas, pessoal, vou trazer aqui essas partes, vou mostrar aqui os relatos para vocês verem. E o Fernando Pessoa traduziu para o português A Voz do Silêncio da Blavatsky. É verdade. E ele gostava da parte teosófica. Há relatos da tentativa de um encontro dele com Aleister Crowley, o mago inglês, que acabou não dando certo, né? O encontro dos dois. E o Fernando Pessoa, ele gostava um pouco da parte ocultista, e eu estudei um pouco da vida dele. Tem poemas inacabados. Parece que ele tem poemas ligando a parte ocultista, incluindo a maçonaria. Assim, eu posso trazer em outra oportunidade esse material e projetar aqui no PowerPoint para o pessoal ver. Vamos deixar isso para um dos próximos programas. Agora, responde para ele. Bom, Pierre, na verdade eu fui chamado para fazer o Fernando Pessoa. Quer dizer, eu já conhecia, já sabia dessa importância dele, mas eu fui chamado porque um ator não podia fazer. Então, na verdade, é o universo me dando a oportunidade de fazer esses personagens, fui chamado. Agora, saiu uma biografia do Fernando Pessoa, de um americano que chama Ricardo Zenit. São 1.100 páginas. Eu li o ano passado. Diz que em 1910, ele tinha uma tia que levava para Centro Espírita em Lisboa. Quer dizer, Lisboa, país ultraconservador, católico, eles tinham que ir escondidos para esse Centro Espírita. Então, ele já vem. E nessa biografia ele relata que teve esse encontro com Alex Crowley. Então, mas será que... Porque eles marcaram o encontro... Então... Teve um desencontro, depois eles marcaram. Conseguiram encontrar depois? Não sabia desse detalhe. Não, conseguiram, e é muito curioso que ele chega com uma namorada. E isso tá nesse livro? Tá nesse livro do Ricardo Cara, Zenit. Depois eu vou querer olhar, porque... eu vou te mandar a capa a voz corrente é que eles não conseguiram se encontrar. Não. Né? Mas teve uma segunda... se encontraram. Não sabia. E o Fernando começa a flertar com a namorada do Alex. Teve essa história. E aí foram para tem uma pedra lá em Portugal, tem um buraco numa pedra, que é um monumento histórico.
e que a maré é muito forte. Então ele, o Alex Seclan e o Fernando Pessoa, inventaram que ele tinha morrido lá na pedra. E ele vai embora, ele volta para Londres e aí sai no jornal que um grande mago inglês morreu em Portugal. Foi a brincadeira que os dois fizeram. E o Crowley adorava essas traquinagens, vamos chamar assim. Mas o né? Fernando ficou um pouco com dois pés atrás com ele. Sim. Eu vou te mandar a capa da foto do livro. Eu vou querer dar uma olhada nisso. Olha, essa biografia é impressionante. São 1.100 páginas, mas é assim, detalhada. Foi um livro que me ajudou demais na composição do personagem. Eu vou querer ver isso aí também. Você vai gostar demais. Tem a história da Coca-Cola também, que é maravilhosa, né? Você sabe a história da Coca-Cola? Isso tem na peça, então não vou contar não, que tem na peça. É na peça. O que mais, Paulo? Perfeito, vamos continuar aqui. Antes da pergunta tem alguns comentários. Eu tô vendo que o Paulo tá bem eficiente hoje. Olha, eu acho que o Eudes está correndo perigo aqui no programa. O Paulo tá indo bem até agora, vamos lá. A Simone Marques diz: gosto muito desse ator, voz belíssima, atuação intensa e o entrevistador sem comentários. Obrigado, Simone. Obrigado, viu? Obrigado, né? E o do Paulo, o Paulo também, eficientíssimo na técnica. Você esqueceu de falar da voz do Paulo aqui. Valeu, Simone. Né? Obrigado, querida. Obrigado. Legal. A Beta Tarô diz: boa tarde de Portugal. Olha só, que saudade de Portugal. O Pier Carlo diz: João Signorelli é realmente um carinha agradável, talentoso, extremamente charmoso e inteligente. Aê. E o próprio Pier já adiciona uma outra pergunta dele. Ele diz: a pergunta é boba, mas como vocês decoram as falas e como acessar a arca de sentimentos para interpretar? Até que ponto você pode improvisar na atuação? Que ótima pergunta. Ótima, João. Maravilhosa. Obrigado, viu, Pierre? Olha, decorar, eu nunca tinha feito monólogo, né? Quando você vai fazer uma peça com outra pessoa, você estuda em casa, mas você chega no ensaio, você começa a bater com outra pessoa, o negócio vai entrando dentro de você. Monólogo eu nunca tinha feito. Liguei para o Mário Bortolotto, que tinha acabado de fazer um monólogo sobre o Bukowski. Falei: Mário, como é que decora monólogo? Ele falou: João, é o seguinte, é um trabalho braçal. Decora a primeira frase, bate. Quando está decorada, vai para a segunda. Decora a segunda, bate. E aí faz a primeira e a segunda. Então é um trabalho árduo. É difícil. É difícil. Então, tanto o Gandhi como o Chico e o Fernando são espetáculos de 12 páginas. Eu demorei uma média de 2 meses a 2 meses e meio para decorar, trabalhando todo dia em casa, umas 3 horas por dia, e depois ainda ia para o ensaio. E hoje, como eu falei para você, eu passo a peça todo dia. Hoje eu passei o Gandhi, amanhã eu passo o Chico, sexto o Fernando, aí vou indo. Porque se você não faz isso, defasa a memória, né? Você acaba... Exato. E aí quando você entra em cena, Wagner e Pierre, as pessoas sentem uma coisa orgânica, sentem uma coisa verdadeira. Que aí entra na outra questão da tua pergunta. Como é que a gente acessa a arca de emoções para poder representar? É ótimo. É maravilhoso. É o seguinte, tem uma coisa chamada memória emotiva, que um grande gênio do teatro mundial, Stanislavski, criou essa teoria. Então você tem uma memória afetiva da tua vida. Então quando você vai fazer o personagem, você começa a lembrar das coisas que aconteceram na tua vida e você deixa o personagem passar por isso também, dependendo da situação. E aí você entra numa coisa que o Stanislavski falava, que chama-se fé cênica. Ele falava: se o ator é verdadeiro com ele mesmo, se ele está concentrado, ele chega em cena com essa fé, ele é muito verdadeiro. Quem está assistindo não tira o olho do cara ou da atriz e compra a ideia. Então, Pierre, é assim, é um trabalho árduo para decorar, é um trabalho de concentração, é um trabalho de memória emotiva que você faz na tua própria vida, porque na verdade você é um cavalo, né? Você deixa passar todas essas energias. E aí você seja verdadeiro. Quando você é verdadeiro em cena, não tem como... E a improvisação que ele perguntou? Improvisação. Isso. Por exemplo, nesses textos que eu faço, é muito fácil improvisar. O Gandhi, principalmente, porque quando acontece alguma coisa muito importante, barra pesada no mundo, eu consigo introduzir. Por exemplo, tem letras de música, da música popular brasileira, que tem um pensamento gandiano que eu botei na peça, na boca do Gandhi. Então tem Renato Teixeira, Gilberto Gil, Guilherme Arantes. O Chico também é muito fácil de improvisar, porque o Messene é um cara muito bom de jogo em cena. Então ele lança umas coisas, lança umas piadas, a gente fala, comenta alguma coisa que está acontecendo no mundo. E o Fernando é um pouquinho mais difícil para improvisar, porque o Fernando é um pouquinho mais amarrado o texto, tem o rigor da poesia, que você não pode fugir muito, mas o Gandhi e o Chico
possibilitam improvisações. Com o Mecene fica mais fácil, você estar ali com ele, aí Bem ele mais. é muito bem-humorado também. Muito tá sempre bem-humorado, brincando, então deve dar não. umas improvisações. Não, maravilhoso. Pô, outro dia eu comecei a andar devagar e falou, tô com medo. Eu falei, você tem medo de morto agora, Bezerra? Legal. Mais alguém, Paulo? Vamos lá. Calma aí, só achar de onde a gente parou aqui. Beleza, ainda o Pierre, ele cita... Mandou um grande abraço pro Eudes, o Pierre mandou. Será que o Eudes está assistindo a gente hoje, Paulo? Dizendo que o Eudes não disse se o Wagner forçou ele a ouvir rock. Não, eu forcei, mas não adiantou, viu, Pé, cara? Ele gosta de funk, cara. Não tem condição. O Eudes, ele gosta de funk, cara. Eu, às vezes, chego aqui no estúdio, ele chega, ele tá tocando funk aqui. Aí eu tenho que dar um passe aqui pra descarregar a atmosfera. Um ótimo menino com gosto musical duvidoso. O gosto musical dele é muito duvidoso, Paulo. E aí? Vamos lá, então. Ainda o Pierre, ele diz... Caro João Signorelli, o senhor já teve alguma experiência espiritual que te marcou? Tive sim. Eu na Índia, eu andava ali pelas pedras do Ganges, eu senti umas energias muito... Parece que eu já tinha andado lá, parece que eu era de lá. Aí liguei para minha irmã e falei, pergunta pro Belchior o que está acontecendo. Ele falou, olha, João, você está encontrando seus ancestrais, então aproveita, vai, que você está chegando... É coisa de outra vida. De outra vida. E passear no Rio Ganges é uma coisa tradicional de gerações, né? Com o Chico eu tive 2 momentos muito curiosos. O primeiro, eu estava um dia, eu não sabia se eu estava dormindo ou acordado, parece que alguém fez um buraco na minha cabeça e o Chico mergulhou, como se a gente mergulha em pé na piscina. Tchuf, entrou dentro da minha cabeça. Eu tomei um surto, liguei para Eurípides, falei, Eurípides, ele falou, não, João, só que o Chico está dizendo que você tem que ser verdadeiro, então ele entrou dentro de você para você ser verdadeiro. Com essa boina, teve uma coisa muito engraçada. Nós estreamos em Uberaba. Fizemos sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira ia ter uma formatura. Tínhamos que desmontar o cenário tudo no domingo à noite para vir embora para São Paulo. Eu guardei tudo. Quando eu estava indo embora, o produtor veio e falou, João, você esqueceu a boina no camarim. Já como estava tudo embalado, eu peguei e botei a boina no banco de trás do carro e vim embora. Chego em São Paulo, cadê a boina? Falei, meu Deus do céu, será que caiu no chão a hora que eu abri para tirar o paletó do Chico? Procurei, levei no Lava Jato, um amigo meu, falei, dá uma geral aí, pelo amor de Deus, vê se tem uma boina aí. O cara lavou o carro, falou, não tem, João, não tem. Falei, como é que eu vou falar pro Eurípides que eu pedi a boina do Chico? Ainda bem que eu trouxe 2. E aí fui para Cambuquira, passar uma semana descansando. Botei a mala, botei tudo. Quando eu chego em Cambuquira, no hotel que eu costumava ficar lá, tirei a mala, quando eu vejo a boina atrás do banco, assim, entre a cabeça, aquele negócio da cabeça e o vidro de trás. Aí eu falei, liguei para o Eurípides e falei, o Chico é muito brincalhão, ele só tá dizendo que ele tá do teu lado. E esse lance assim de você ter sentido esse buraco na cabeça, que tem o chakra coronário aqui, né? Chamado em sânscrito Sahasrara, o loto das 1000 pétalas. João, dos 7 chakras principais, esse aqui é o único que aponta para as estrelas, para a expansão da consciência. É o único chakra que dentro dele tem um subchakra, um segundo chakra bem no meio. Então, esse segundo chakra dentro do coronário é chamado em sânscrito Brahmarandra. Tá. Brahma, criador, Randra, portão do divino. Por onde o divino entra, por onde o divino sai. Meu Deus então, tem um chakra coronário e no núcleo dele tem uma aberturinha. Tá. Então, quando você falou que entrou por um buraco aqui, é isso. É nitidamente o subchakra dentro do chakra coronário. E quando você fala que sentiu ele mergulhar, não é que espacialmente ele entrou, mas o fluxo da mente dele, o mental dele com o teu mental, como se fosse uma coisa só, nossa, cara. Que forte. Que legal isso aí. Vem por aqui, desaparece a noção de espaço. Parece que uma mente está dentro da outra, fundida. Que coisa. E teve uma coisa, a primeira vez que eu fiz o Gandhi lá no PPB, a gente começou a conversar, uma pessoa perguntou para você se o Gandhi ficava do meu lado, né? Foi. Você falou, não, é uma energia gandiana que vem e ancora o cara, né? Atmosfera. É uma atmosfera. E outra, tem também mentores que trabalham dentro dessa atmosfera com a mesma vibração. Entendi. E o importante é a ideia, não é a personalidade. Exatamente. Então, às vezes, essa atmosfera, ela vem, você incorpora ela, cara, praticamente
Você se torna ela. Eu nunca na me verdade. esqueço disso. Às vezes, algum debate, eu falo, olha, O que não Wagner... exclui que, de repente, ele também possa aparecer. Mas esses caras são ocupados, na maioria das demais. vezes. Então, você falou, atmosfera. vem uma fila de gandinhos. Você até brigou, vem uns gandinhos Tem aí. uns gandinhos, né? Mais alguma, Paulo? Deixa eu só... Posso contar Claro, uma história claro. que não é espiritual, mas é espiritual. São duas experiências que eu tive muito fortes com Gandhi. Tem um festival de teatro transcendental em Fortaleza, que quando você é contratado, uma contrapartida é você fazer um espetáculo num presídio do interior do Ceará. Eu já gosto desses desafios. Fomos para o presídio. Entrei em cena, Wagner e Pierre. Tinha um homem, um armário 2x2, com os olhos vermelhos de ódio injetados. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a peça? Quando acontece isso, eu procuro olhar para uma pessoa que está com um olhar um pouco mais ameno, mais receptivo. E fui tocando. No meio da peça, Wagner, esse cara começa a chorar. Mas aos prantos. Acaba a peça, ele me abraça, encosta a cabeça aqui, chora e fala assim, eu já matei mais de 20. Hoje, durante a peça, eu comecei a pedir perdão para a família das pessoas que eu matei. E chorava, cara. E um preso chorava na frente de outro preso. Cara, eu comecei a chorar junto com o cara. Foi impressionante. É que emocionante isso aí. Nossa, cara. E a outra foi na Fundação Casa. Nós tínhamos um projeto muito bonito, 12 anos, uma vez por mês na Fundação Casa, uma unidade feminina, uma unidade masculina. Estávamos numa unidade feminina, umas meninas muito, pele bonita, cabelinho. Falei, o que é? Namora com traficante, e estragou a vida. Estragando. E uma das meninas chamou a atenção do Paulo, que trabalhava comigo, que ela tinha umas fivelinhas muito bonitas, então passou. Uns 10 dias depois ele me liga e fala, liga agora na TV Record que está passando uma matéria naquela unidade feminina que a gente foi. Quando eu liguei já tinha passado, porque essas coisas são muito rápidas. Liguei para ele de novo, falei, Paulo, o que ela falou? Ela falou assim, que passaram uns malucos falando de um tal de Gandhi aí que eu não conhecia, mas eles me ensinaram uma coisa. O repórter perguntou, o que eles te ensinaram? Meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. Ah, que lindo isso aí, hein? Menina de 12 anos, chegar numa reflexão dessa, depois do Gandhi. Então, essas coisas que emocionam muito a gente, poxa, cara. Que legal. Bom, Paulo, mais alguma? Perfeito. Tem uma série de elogios ao papo de vocês. Oh, que bom, hein, Aqui, João? estão gostando aí, que legal, Tá obrigado. Um deles que eu marquei aqui é da Karen Cati, que diz, que episódio especial, estou emocionada. Vamos lá, obrigado galera. O Pierre falou, o que mais aqui? Pierre soltou uma observação que ele diz, com todo respeito ao querido Paulo, sensacional, mas o Eudes tem um fã-clube. Olha aí. Olha, parece que eu não vou ler mais pergunta do Pierre hoje. Acho que você não vai passar mais pergunta dele. Calma aí, Ok, aqui, ó. O cachorro preto albino. O cachorro preto albino, ele é lá de Jundiaí. Tá. Né? Tá. E ele sempre vai nas minhas palestras e também assiste a gente sempre. Tá. Olha o nick dele, cachorro preto albino, que é um cachorro preto e branco yin yang. Né? Olha que barato. E ele participa todo o programa. Qual que é a pergunta dele? Vamos lá. Ótimo nickname. Querido, você acha que estes papéis foram aleatórios ou foram guiados do plano espiritual para reafirmar a importância da espiritualidade, principalmente nos dias atuais? Pergunta ótima também. Ótima, cachorro, né? Cachorro preto albino. Realmente, eu fui escolhido. Tem uma lenda no mundo teatral que dizem que são os personagens que escolhem os atores. Se essa lenda for verdade, você imagina, cachorro, a minha alegria, a minha responsabilidade ter sido escolhido por esses 3 personagens. Então, eu acredito piamente que a gente é escolhido. Eu lembrei de uma outra história em Moçambique também, posso contar? Sim, que volta à pergunta do Pierre. Eu fui fazer no interior de Moçambique, Chocwe. Gente, quando você volta da África, você não reclama de mais nada da vida. Sim. É uma miséria, olha, é de doer, mas eles têm uma alegria, uma coisa que é uma loucura. Então fui fazer para 50 adolescentes. Eu comecei a perceber que todo o evento, Wagner, é precedido de música, dança. A Beth Juste, que é minha professora de canto, vocalista, tinha me preparado, quando soube que eu ia para a África, falou, João, então vamos cantar uma música da Miriam Makeba, que o Nelson Mandela levou quando ele assumiu a presidência, que é o Kosi Sikelele África, né? Que Deus salve a África. E eu comecei a trabalhar essa canção com a Beth. Eu estava pronto, Wagner, vestido de Gandhi, começou uma cantoria, eu falei, eu vou entrar, corri no alojamento, peguei a partitura, falei, eu vou entrar nessa, né? Entrei quando eu dei Kosi Sikelele, a plateia inteira veio.
Ficou até emocionado. África cantaram, foi assim a coisa mais linda. A Miriam Makeba fazia muito sucesso na década de 70 aqui no Brasil. No Brasil. Aí acaba a peça, vem um garoto, 16, 17 anos no máximo. Fala assim, eu não sabia que existia um homem bom no mundo. Puxa, que forte isso aí, hein? Eu quero conhecer. Aí eu indiquei os livros, tem esse livro, e dei uma bibliografia do Gandhi. Wagner, uma pessoa com 17 anos não tem encontrado um homem bom no mundo. Cara, que importante isso aí, viu? Que legal. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Nelson Zornita pergunta: os heteronônimos de pessoa não são meia incorporação? Olha, há uma desconfiança disso, né? Até mesmo dos meus amigos em Portugal, tive lá em setembro, conversando com eles sobre isso. A maioria acha que o Fernando Pessoa, os heterônimos, eu sempre engrosso a língua para falar heterônimos, né? Heterônimos. Dele, os personagens que ele imaginava. Provavelmente alguns ele criou e outros eram personas extrafísicas, né? Eu também Pessoas extrafísicas que eu acho que ele era meio médium, gostava da parte espiritual que ele mantinha quieta. E outra coisa, o Fernando Pessoa era apaixonado por cinema. Ainda tem esse pequeno detalhe. Ele queria né? ser crítico de cinema, né? Não tem uma coisa assim. Você também acha que esses personagens não vou dizer todos, são presenças extrafísicas? Eu concordo com você, Wagner, parte, nem todos, porque ele era muito criativo também. Sim. Ele fazia um mapa astral dos personagens, mas grande parte deles eram incorporações. E ainda temos uma outra possibilidade, né, de alguns desses personagens terem sido ele em vidas passadas também. Exatamente. Ainda temos essa outra possibilidade. Então, acho que são uma mescla, na verdade, dele, as presenças e o passado dele. O que mais? Perfeito. Aqui é próximo de... Tá. O umbigo de Adão. É novo o umbigo de Adão. Eu nunca vi ele aqui no programa. Achei que você pudesse conhecer. O umbigo de Adão, antes de fazer a pergunta, é a ironia. Porque é o seguinte, para você ter um umbigo, João, você precisa ficar 9 meses dentro do útero da mãe, como bebê, absorvendo os nutrientes pelo conduto umbilical. Quando você é expelido para fora pelas contrações uterinas, vem alguém e parte a conexão, daí o nome parto. Sobra o coto de cordão umbilical, que dias depois, quando ele cai, a marquinha que fica é umbigo. Significa, para ter umbigo, você precisa ter tido mãe e ter ficado 9 meses dentro do útero, ligado por um conduto. Entendi. Tá. O Adão saiu da terra, ele não tinha umbigo. E a Eva saiu da costela, não tinha umbigo. Então, é uma coisa de ironia que ele estava... Umbigo de Adão, porque não existe umbigo de Adão, porque Adão não teve mãe, não teve cordão umbilical. Então, o nick dele é extremamente irônico. Quando ele falou ali, porque outro dia eu estava contando essa história pro pessoal. Eu não sabia disso, né? Não, que legal. Adão e Eva não tinham umbigo. Você não pode pegar isso ao pé da letra. Você tem que pegar metáforas ali. E descobrir o que está no espírito, não ficar preso na letra, né? Porque Adão não tinha umbigo, cara. É uma coisa... eu me lembro que eu era adolescente, Paulo, perguntava isso. Minha mãe, ela me batizou na igreja católica, ela era católica, e fazia eu ir no catecismo. Eu fiz primeira comunhão, crisma. Você é criança, você é empurrado culturalmente ali. E aí, quando eu estava me tornando adolescente, já meio questionando as coisas... Era uma das perguntas que eu fazia para as freiras, elas ficavam enroladas. Depois a minha mãe virou evangélica e passou a levar um pastor em casa, e eu fazia a mesma pergunta para o pastor, que falava, é mistério divino. Eu falei, não é mistério, você não sabe responder. Porque isso aqui não pode ser pega ao pé da letra. Lógico. Né? Então eu entendi a ironia do nick dele. Agora a pergunta dele. Vamos lá, a pergunta dele ele diz, boa tarde. Se ele puder falar da egrégora em torno do Gandhi na hora de interpretar, ele sentiu essas presenças? O egrégora é um termo mais usado na área ocultista, vem da parte iniciática, significa velar, cuidar ou proteger. Ou seja, um grupo reunido em função de uma ideia forma um campo energético luminoso, onde seres espirituais se agregam com o campo deles, formando uma atmosfera coletiva, luminosa, virtuosa, porque está protegida. Daí o nome é egrégora, velar, proteger, cuidar. Quer dizer, existem protetores espirituais. O Gandhi tinha uma egrégora. Fernando Pessoa é egrégora do trabalho dele, e o Chico Xavier nem precisa dizer. Então, essas egrégoras ou atmosferas têm guardiões, presenças. Pergunta dele se você já sentiu alguma vez alguma presença dessas. Eu sinto. Só por
complemento, desculpa Não. a interrupção, mas aqui logo abaixo tem a pergunta da Gabriela, e que é praticamente a mesma Tá, linha. faz junto. Para citar que ela diz, no momento da atuação você percebe algo espiritual acontecendo, alguma presença, uma intuição, algo do tipo. E legal, Acho uma que pergunta tá... complementa a outra. Não, eu sinto assim, quando eu fico no camarim me concentrando, eu sinto muito forte a presença do Gandhi. E sinto muito forte a presença de meu pai, que já faleceu, e minha irmã me mandou uma foto do carnaval de 1935, meu pai vestido de Gandhi, Teu pai vestido de Gandhi, com uma cabrinha, carregando uma cabrinha. Ele desfilou o carnaval todo assim, de Gandhi. Sentiu a presença do teu pai assim, na preparação? Sinto até hoje, sinto do Gandhi também. E eu peço sempre, Gandhi, me ajuda a fazer um bom trabalho. Que legal isso aí. Que a minha divindade possa se comunicar com a divindade de todas as pessoas que estão aqui na plateia e que eu possa dar o melhor de mim. Então, aí eu sinto e é louco. 10 segundos antes de entrar em cena, meu corpo treme inteiro. Com o Chico, com o Fernando menos que ainda não, mas com o Chico aconteceu uma coisa muito louca. Eu também sinto a mesma coisa. Quando eu ponho a peruca, ponho a boina e o óculos, já balança. Eu tinha um gatinho com 18 anos. Ele estava com câncer no estômago, estava sofrendo muito, os tratamentos não estavam... Optamos por fazer a eutanásia. E aí calhou de ser no dia que eu tinha espetáculo, quinta-feira. Eu chorava, voltei para casa, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer espetáculo hoje? E quando o Chico com a peça ele começa deitado, eu fico deitadinho e fico pedindo pro Chico ajudar a gente a fazer a peça, fico meio mentalizando ele na porta da casa dele em Uberaba. Vejo sempre ele. Nesse dia eu estava muito triste, quando eu mentalizei o Chico, ele estava com o Mário, o meu gato, no colo. Aí eu falei, tá entregue. Que legal, que legal. O que mais, Paulo? Perfeito. O Pierre volta aqui para perguntar: caro João, você é músico? Muitos atores são músicos. Pergunto isso porque estou tentando convencer o Wagner a aprender guitarra. Olha, Pierre, infelizmente eu adoraria poder tocar um instrumento, mas eu não toco nenhum instrumento. Morro de pena de não ter conseguido nessa encarnação tocar um instrumento. João, quando eu tinha uns 6, 7 anos, meu pai, que sempre adorou música, queria que eu aprendesse a tocar violão. E eu não quis. Aí, à medida que eu fui me tornando adulto, apaixonado por música, e depois desenvolvendo trabalho espiritual, eu notei por que eu não quis aceitar, gostando tanto de música, aprender um instrumento. É que a música, para mim, é tão importante que se eu me tornasse um músico e tocasse algum instrumento, a música ia me absorver e eu preciso estar absorvido dentro da parte espiritual. A música ia me levar por outro caminho onde talvez eu fizesse algo espiritual, mas eu fazendo hoje com texto, com palestras, eu alcanço mais gente. Entendi. Né? Porque música já tem um monte de gente com inspiração. Agora, dentro da área de passar informação e abrir, é uma área que precisa de mais gente. Então, eu teria sido absorvido para dentro da música, não ia me desviar da parte espiritual, mas eu ia fazer ela através da música. E já tem outros fazendo, então eu teria que ir para o outro lado. Eu acho que uma parte de mim já sabia disso, que você tinha que fazer esse trabalho. Mas eu gostaria muito de ter tocado um instrumento. E outra coisa, um solo de guitarra, eu viajo, né? E aí, às vezes, o prazer que eu tenho de escutar aquilo talvez seja maior do que o próprio guitarrista fazendo aquilo só tecnicamente. Entendi. Eu, às vezes, viajo mais escutando do que ele fazendo aquilo. Então, Pierre, eu gostaria muito de ter aprendido. Vai ficar para a próxima vida, viu? Tá bom. Agora, o Eudes quer aprender a tocar o quê, cara? Que instrumento tem no funk? Berimbau. Não, berimbau no funk não. Não, mas ele gosta de tocar berimbau. Ele gosta de tocar berimbau, cara? Eudes tem cara de que ele toca berimbau. Tá bom. Ô, Eudes, se você estiver assistindo o programa, olha aqui o que o Paulo tá falando de você aqui. Mais alguma? Vamos lá. Mais uma série de elogios. Vocês são maravilhosos. Sensacional entrevista. Maravilhoso esse programa. A Andréa Zucon diz: que bom trabalhar com aquilo que faz a alma feliz. Parabéns pelas peças. Obrigado. E aí a pergunta aqui é do Fernando de Souza Silva. Ele diz: boa tarde. Por favor, a dificuldade no meio artístico... a dificuldade no meio artístico dos temas que você aborda? É difícil encontrar equilíbrio com a vida pessoal e profissional? Isso afeta os relacionamentos devido aos temas? Boa pergunta também, né? Boa pergunta. Olha, Fernando, né? Fernando. Isso, Fernando, esse tipo de trabalho encontra uma grande resistência em termos de divulgação na mídia, em alguns espaços de teatro que são importantes para a gente, como o Sistema S.
é muito difícil entrar no Sistema S com essas peças, que eles acreditam que é uma coisa religiosa. Sim. O Gandhi eu só consigo fazer no Sistema S na parte de educação física, nas aulas de yoga. Então, atrapalha muito em termos práticos no momento do planeta. Porque você sabe, né, a gente está tentando trazer luz, tem muita força contrária. E se você for fazer, por exemplo, o Chico, se você pegar, sei lá, uma empresa onde o diretor é mais religioso, falar, isso aqui eu não quero, que é uma peça espírita. Então você tem bloqueios culturais e religiosos. O Gandhi tem menos. Mas, assim, na minha vida pessoal, o que aconteceu? Eu era ator de teatro, novela, cinema, eu brincava que a gente ficava na espuma da champanhe, né? Uma vida assim, dinheiro, glamour, algumas facilidades na vida, mas não me atendia às minhas necessidades mais profundas. Então, quando eu comecei a fazer essas peças, Fernando, houve realmente um distanciamento natural de uma turma que eu andava, de algumas pessoas que se afastaram de mim, reduzi muito o meu convívio com as pessoas, parei de sair à noite. Então, você vai mudando um pouco o teu jeito de ser. Naturalmente você vai. Na vida é assim: você escolhe uma coisa, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Sim. Então, aconteceu isso, mas eu te digo: se eu morrer daqui a 5 minutos, eu morro um homem feliz, porque desses 21 anos, Fernando, eu consegui atingir um objetivo que eu tinha, que é levar para o público aquilo que eu acredito e que eu acho que a gente pode comunhar junto da arte, da poesia e da espiritualidade. E só lembrando que todos nós, seja um artista, seja um poeta, um escritor, um músico, um médium, todos nós somos apenas instrumentos das ideias que nós veiculamos. Exatamente, né? Então tudo isso é muito maior do que nós somos pequenas partes de uma pequenas peças de uma engrenagem universal enorme, do qual a nossa função é rodar direitinho daquele pedacinho que Deus colocou a gente, né? E aí está uma das chaves para não escorregar dentro de arrogância ou alguma coisa. Nenhum de nós é dono da peça da vida, nós somos pequenos personagens. Que o grande diretor que comanda tudo, exatamente, a gente é o ator ali tentando fazer o melhor possível. Cara, se todo mundo tivesse essa ideia de que a mensagem é mais importante que o mensageiro, sabe, derruba muita coisa de arrogância nossa, que a gente pode escorregar. E aí é muito legal quando você se sente parte integrante, pequenininho de uma imensidão, esse pequenininho que te toca na tua parte já é muito, e isso já traz significado para sua vida. Com certeza. É isso, Wagner. Que lindo. O que mais, ô? Vamos lá. A próxima pergunta é da Graci Ceres. Ela diz: em todos os lugares que você fez seu trabalho, quais mais te marcaram em questão energética? Bom, a Índia, o Gandhi na Índia foi o máximo, Grace, porque assim, tá na terra do cara, então eu na beira onde eu me apresentava era na beira do Ganges, então você imagina receber aquela energia toda e fazendo a peça. Outros lugares também que eu adoro fazer, no IPPB também foi muito forte, em centros espíritas. Empresa também tem uma pegada às vezes muito legal, universidades também, eu gosto muito de falar para estudantes, então eu sinto uma energia muito forte. Do Chico, a energia mais forte que eu senti foi em Uberaba, nós estreamos lá em Uberaba. Então, na atmosfera dele, a atmosfera dele, o filho dele ali, a gente ali, então foi muito forte. E o Fernando Pessoa eu acho que vai ser quando eu fizer em Portugal. Espero fazer um dia em Portugal. O que mais, Paulo? Perfeito. Bren perguntou: o que você observou de semelhanças entre os personagens? Todos eles têm um comprometimento com eles mesmos muito forte. Eles são muito fiéis a eles mesmos. E eles caminham na verdade. Eles não abrem mão da verdade e de um sentimento profundo de amor pela humanidade e pela vida. Então o que une, o que eu acho que juntou, né? Assim, não é nada ao acaso, mas que juntou na minha vida esses três personagens é isso. São exemplos de homens que vieram para servir, através do amor, da verdade e de um compromisso. E eu tenho uma sensação aqui hoje, João, que mais pra frente vai aparecer um quarto personagem que vai fazer alguma coisa que você já sabe qual é? No universo que em algum momento vai pintar mais um quarto. Vou ter que decorar mais texto, Wagner, pelo amor de Deus. Não sei quem é, só um insight, mas eu acho que em breve você vai pintar a chance de uma Vou ter que decorar mais um texto. Mais um texto, exatamente. O que mais, Paulo? Perfeito. Aqui tem mais umas perguntas, mas tem um comentário aqui que
do Thiago Arantes, que diz: agora tô com a imagem do Wagner dançando, que o Saulo montou na live. Ah, isso aí, o Saulo Calderon, sacana Acertou pra caramba. Montou lá Do outro evento, dia, do não dia do sei, evento? montou botou o meu rosto e botou uma criaturinha dançando como se fosse eu, né? E você tem aí? que ver, o Saulo às vezes manda pra mim, agora menos porque ele tá fazendo curso de medicina, ele manda umas coisas engraçadas e eu mando umas bem sacanas também pra ele, mas é impublicável, não pode, só fica com a gente ali no WhatsApp. Um abraço aí pro Saulo. Saudade do Saulo aqui, era bem legal o programa com ele também. Vamos lá então. A pergunta aqui. Gisele Gianoco diz: por favor, poderia informar quando tiver uma próxima peça? Você já tinha citado a agenda. Do Chico Xavier, Gisele, né? Isso, Gisele. Gisele, o Chico, a gente está no Teatro Ruth Escobar, todas as quintas-feiras, às 20h30. Temos agora dia 30, dia 7 e dia 14. E eu vou fazer uma apresentação do Gandhi, agora no sábado, dia 2, às 17 horas, numa escola de yoga chamada Prema Yoga, que fica aí na Rua Maria Carolina. Tá lá no teu Maria Instagram. Figueiredo, desculpa, mas tá no meu Instagram. Passa de novo o endereço do Instagram, porque ela pode pegar todos os detalhes arroba lá. João Signorelli. Com 2 L's. Com 2 L's. Essa postagem eu coloquei ontem do flyer. Se você entrar no meu perfil, vai estar lá a postagem. Prema Yoga, na Rua Maria Figueiredo, aqui no Paraíso, pertinho do metrô Brigadeiro, sábado, dia 2, às 17 horas. Deixa teu WhatsApp novamente, João, o pessoal registrar de novo. 11 998 160504. Legal. E aí, Paulo? Perfeito. Lembrando que essas informações estão na descrição do episódio de hoje também. Isso, também. O legal. Contato e o aliás, eu tô gostando da eficiência do Paulo aqui. Tá muito bom, rapaz. Ô, Eudes, se você estiver assistindo olha, o Eudes, aqui, fica esperto, Eudes, você tá correndo perigo agora, viu, Eudes? Vamos lá. E só pra puxar, o arroba tem oficial no final, não é? Tem oficial. Arroba João Signorelli oficial. Tá, a outra pergunta aqui. A Simone Marques pergunta: João, pensa em interpretar outro personagem tão espiritualizado? Aí, o Wagner acabou de falar que tá chegando um aí. Você, Simone, tá falando. Eu tô vendo que eu vou ter que decorar mais texto. Olha, vai aparecer alguém que vai escrever alguma coisa e vai te apresentar Simone, em breve. E assim, concretamente, não tem nenhum assim que eu pense em fazer. Eu já estou satisfeito com esses 3. Mas você e o Wagner falou que vai aparecer, esperar. Então, se a espiritualidade mandar, quem sou eu para dizer não, né? Apareceu mais uma pergunta aqui da Rosemary Ottoni. Ela diz: tem previsão da peça em BH? Belo Horizonte. Ainda não, querida. Não, a gente está tentando. Fizemos Varginha, fizemos Uberlândia, Uberaba, Conceição do Rio Verde, tudo em Minas. Mas BH ainda não recebemos nenhum convite. Quem sabe aí alguém de BH, possa levar a gente. Entrar em contato, hein, João? E lá seria bem legal. É bem legal. Por enquanto é isso, mais uma série de elogios que se mantém frequente aqui no chat, mas por enquanto sem mais perguntas. Você acha que esses elogios é por causa do João, de mim, ou por causa de você? Vocês dois, obviamente. Vocês estão... Nós três, Nós três, vai. Nós três, pronto. Eudes, você vai rodar, Eudes, fica esperto. Tá, o Paulo gosta de rock, não gosta de funk. E eu também já não tô gostando muito de você aqui, tocando funk quando eu chego, não. Eu acho que eu vou pedir o Humberto e o Daniel e a Ju para substituir aqui, botar o Paulo, e o Paulo põe um Pink Floyd antes da gente entrar aqui no ar, hein? Nossa, isso é maravilhoso. Põe um Comfortable Number, né, Time, para aí a gente já chega viajando no som, né? Isso é maravilhoso, hein? E a gente já tá, João, quase uma hora. Quase uma hora, que passa rápido, né? Passa Papo gostoso, Wagner. Rápido, essas perguntas aí tão legais. Não, o pessoal tá fazendo pergunta muito legal. Obrigado por vocês estarem perguntando. Muito legais, fazendo mesmo. Perguntas bem legais, pertinentes. É legal porque enriquece o bate-papo, né, João? Exatamente. Pergunta legal, o pessoal tá gostando e prestando atenção. Que bom. Né? Que legal. Então a gente está chegando já em 1 hora, o nosso tempo do programa, porque o Paulo ali, ele é rígido no horário. Ele vem e com a foice corta o tempo do programa. E a gente já está em Ele que falava para você, não, tem que acabar? Eu tô aqui com eles fazendo o programa, ele entra e fala assim, acabou, em 1 minuto. Ele é o cara que liquida o programa. Ô, João,
Muito obrigado por você ter aceitado vir hoje aqui. Para a gente aqui é um prazer ter você aqui. E eu que agradeço a oportunidade. Então, o que eu falei, estar perto de você é sempre muito bom. Conversar com você, conhecer o nosso amigo Paulo, conhecer o estúdio, conversar com vocês. Minha gratidão, muito grato, João, grato, deixa grato. um recado final aí pro pessoal, qualquer coisa que você queira deixar de mensagem aí. Do Gandhi. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa. O amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Todos os medos que a humanidade tem são ilusões. Até o medo da morte é uma ilusão. Todas as situações que nos envolvemos são ilusões. Os medos e as ilusões são grandes professores, nos ensinam muito, principalmente sobre nós mesmos. Mas tudo passa. Não se preocupe, tudo passa. Maravilha, olha pessoal, muito bom. João, Wagner, obrigado. Muito obrigado aí por você ter vindo. Nossa, e a gente delícia. ser amigo aí há tantos anos. Nossa, né? Para mim é uma honra ser privado da tua amizade, né? Paulo, obrigado aí pela Paulo. sua ajuda. Eu acho que terça-feira que vem você vai estar aqui de novo. Eu tô achando. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui. Terça-feira a gente volta aí ao vivo, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.